nossa lição hoje, como o pastor Eliakim bem colocou aqui, é um tema muito importante, porque a gente fala de duas coisas muito importantes para nós: reino e igreja. E aí, os irmãos sabem que eu gosto de fazer perguntas aqui, né? Os irmãos que estão sempre aqui na escola bíblica comigo sabem que eu gosto dessa troca. Eu não sou o detentor do conhecimento, a gente está criando um conhecimento aqui juntos nessa manhã, aprendendo da palavra do Senhor. E é interessante a gente pensar no que é reino e no que é igreja. Porque para muitas pessoas o reino de Deus é a igreja. E isso é um grande equívoco. E quando a gente parte do pressuposto de que a igreja é o reino, a gente recai em muitos erros que não deveriam acontecer no meio do povo de Deus. Por exemplo, tem pessoas que tratam as funções dela na igreja como se fossem a função dela no reino. E não é. Talvez você conheça alguém, ou talvez você mesmo seja esse alguém que em algum momento desgastou inclusive o seu relacionamento com Deus no secreto, em função de estar sendo exaurido no seu trabalho manual para a igreja, crendo assim que estava trabalhando no reino de Deus. E cada coisa é uma coisa. Primeiro a gente precisa compreender que reino fala de um governo. Quando a gente fala de reino, a gente está falando de um sistema de governo dominado por um soberano. A gente tem um exemplo de reino nos dias de hoje, a Inglaterra, por exemplo. É um reino. Tem um rei que governa. Na verdade, lá não é nem um rei que governa é o parlamento. Então, o rei ele cumpre uma função política, mas o país, né, o reino, ele é governado pelo parlamento. E isso é... A gente está falando de governo. Quando a gente fala de igreja, a gente está falando de credo, a gente está falando de reunião, a gente está falando de família, a gente está falando de instituição. E de um jeito mais espiritual falando, a gente está falando do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não é o reino, tão embora o corpo de Cristo esteja dentro do reino. Está claro isso aqui, irmãos? A igreja, ela não é o reino. A igreja está contida no reino. Quando a gente observa, por exemplo, a verdade prática da nossa lição, que diz assim: pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. Observe que a verdade prática traz para nós uma verdade realmente salutar, que revela uma ordem. A verdade prática traz para a gente uma ordem, uma organização desse pensamento, porque a igreja prega o reino. A igreja não é o reino, ela fala do reino. E vamos para o texto. O texto que nós lemos diz, que está em Marcos capítulo 1, versículo 14 ao versículo 17. E depois que João foi entregue à prisão, aí tem um texto importante aqui, ó. Veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus. Jesus, ele vinha pregando o evangelho do reino de Deus. E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E, andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse-lhes: vinde após mim, e eu lhes farei pescadores de homens. Jesus, ele pregava no mar da Galileia e pregava o evangelho do, como eu disse, reino de Deus. E ele chamava homens comuns. Mas ele não enviaria esses homens comuns como eram. Esses homens precisavam ser convertidos ao reino de Deus, entender do reino de Deus, experimentarem desse reino de Deus, para então serem enviados para fazerem outros discípulos do reino de Deus. A igreja faz esse papel aqui.
A igreja cumpre esse papel de, primeiro, experienciar, viver o reino de Deus. Conhecer quem Deus é através de Jesus. Experimentar da graça que através de Jesus é manifestada nas nossas vidas, trazendo perdão dos nossos pecados, achegando-nos a Deus e tendo esse entendimento e essa experiência de vida redimida e renovada, cumprir o ID de Jesus, de levar essa mensagem do reino de Deus adiante. Então observe, aqueles homens que foram Jesus tiveram primeiro a experiência de conhecer o reino de Deus, de serem tocados por esse amor, por esse reino de Deus, por essa graça redentora através de Jesus, para só então, Vitor, serem enviados a falarem do reino de Deus. E olha o que eu quero dizer para os irmãos aqui nessa manhã. Você estar aqui na igreja, estar presente nos cultos, participar de uma comunhão com a igreja, mas sem ter um relacionamento, sem de fato ser participante do reino de Deus, não faz de você um crente convertido. É sério isso que eu estou dizendo, irmãos? Ou é irrelevante? Porque eu acho que é muito relevante a gente dizer isso nesses dias. A gente não pode, irmãos, falar de reino e de pessoas que convivam nesse reino sem estarem submissos a esse reinado. Vou explicar. Eu não tenho, por exemplo, como estar fazendo parte de um reino que eu me rebelo contra o rei, por exemplo. Eu não posso estar fazendo parte de um reino que eu não vivo os decretos que são emitidos pela realeza desse reino. A igreja, o povo de Deus, que faz parte do reino de Deus, ele entende que para fazer parte desse reino, ele precisa ser submisso a esse reinado. Se você não é submisso a Deus, não tem como fazer parte do reino. Se você não entende o propósito de Deus, se você não está entranhado dessa mensagem do reino, não tem como você fazer parte do reino. Faz sentido o que eu estou falando aqui? Amém ou não amém? Os irmãos estão entendendo o que eu quero? Que a gente vai ter uns desdobramentos aqui para frente e eu quero que você tenha esse entendimento primeiro aqui. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que reino fala de governo e eu preciso estar submisso a esse reino para fazer parte dele. Hoje, na condição de brasileiro, estou no Brasil e obedeço às leis do meu país. Mas, se eu for morar em Portugal, se eu for morar nos Estados Unidos ou em qualquer outro país do mundo, eu preciso estar submisso às leis daquele país, ou eu vou ser o quê? Preso. Vou ficar retido, porque eu não obedeço às leis daquele país. E de repente você pode estar dizendo que faz parte do reino de Deus, não entende porque várias coisas na sua vida estão travadas, não entende porque muitas coisas acontecem na sua vida, porque de repente você está querendo fazer parte de um reino, obedecendo a um código de leis de um outro reino. Se eu faço parte do reino de Deus, eu preciso ser submisso ao reinado do meu rei. Eu preciso viver de acordo com os preceitos legais, por assim dizer, do reino ao qual eu pertenço. Eu preciso obedecer ao código de leis que regem esse reino ao qual eu estou submetido. E nesse ponto, entra a questão da igreja. Porque a igreja, uma vez que ela vive, experimenta e conhece esse reinado, é nossa função levar esse conhecimento a outros. O que Jesus faz aqui nesse texto que nós lemos de Marcos é justamente isso. Ele mostra, ele tipifica, ele exemplifica de que alcança aquele que não conhece, transforma a vida desse que não conhece e faz desse que não conhece um participante do reino apto para transformar outros participantes desse mesmo reino. Amém? Vamos para frente? A primeira parte da nossa lição, na introdução, diz o seguinte: a Bíblia apresenta Deus como um rei. Salmo número 47, verso 6, e Salmo 52 e o verso 7, que exerce o seu governo e domina sobre tudo o que há. Sobre o seu reino,
governa soberanamente. Nesta lição, apresentaremos uma compreensão do reino de Deus a partir da sua natureza e da sua relação com a igreja. Nesse aspecto, mostraremos o reino divino na sua dimensão universal. Depois, o quê? Me perdi aqui. Universal e soberana, perdão, aqui, ó. Nesse aspecto, mostraremos o reino divino na sua dimensão universal e soberana, bem como sua realidade presente e futura. A igreja é vista como parte desse reino e, por isso, Deus a estabeleceu para viver, pregar e manifestar a vida do reino divino. A primeira parte da lição aqui, ele vai falar sobre a natureza do reino de Deus. E ele diz, o primeiro subtópico já diz assim, olha, que o reino de Deus, ele é universal. O que a gente entende por isso? Falei instante que reino tem a ver com governo, tem a ver com domínio. Quando a gente vê que esse subtópico aqui diz que o reino de Deus ele é universal, a gente pode entender que o domínio de Deus, o governo de Deus, ele é não apenas internacional. Ele abrange todo o universo. Porque tudo o que foi criado por ele e para ele. Então, aquele que tudo fez, tudo governa. Aquele que tudo criou, tudo domina. O reino de Deus, ele se estende universalmente. Da mesma forma que o reino e os preceitos de Deus, eles vigoram aqui no Brasil, eles vigoram na China, na África, na Lua, em Marte, em qualquer canto do universo. A natureza e o que foi criado obedecem à voz do seu Criador. O governo, esse domínio de Deus, ele é universal. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 14, se alguém puder abrir aí. Ali, inclusive, irmãos, deixa só a Bíblia aberta para a gente passear na Bíblia aqui hoje de manhã, que a gente vai ver algumas referências que não estão na lição e que são interessantes para a gente estar meditando também. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 14. Alguém achou aí? Se achou, pode ler. Tudo que existe foi ele que fez, ele que criou. E aquele que tudo criou, tudo governa. Então, o salmista diz que Deus é rei de toda a terra. E como nós vimos em Deuteronômio também, ele criou todas as coisas. E da mesma forma, Daniel afirma que Deus domina sobre o reino dos homens. Daniel capítulo 4, versículo 25. Assim as Escrituras revelam um importante aspecto da natureza do reino de Deus, a sua universalidade. Deus é rei universal e tal qual tem domínio sobre a sua criação. Por exemplo, eu vou dar um exemplo natural aqui. Quando o livro de Salmos diz que Deus disse ao mar, aqui é o teu limite, daqui não passarás e o mar obedece. Quando Deus criou a terra, criou para a Terra um relógio que faz a Terra girar sempre na mesma velocidade, fazendo sempre o mesmo percurso, que não deixa que a Terra caia no abismo. É o domínio de Deus. A palavra daquele que tudo criou, fazendo com que tudo aconteça. E as coisas saem desse domínio, irmãos? Não. De quando a Terra e o universo foi criado, o que foi que saiu do controle de Deus? E a gente vai ver mais aqui na frente, que às vezes parece que as coisas estão fugindo do controle só do nosso, né? Porque do controle de Deus elas nunca saem. Porque o reino dele é universal. Amém? Sobre reinos, voltando aqui. Deus é rei universal e como tal tem domínio absoluto sobre a sua criação, sobre os reinos, sobre governos humanos, bem como sobre todas as hostes angelicais, como diz o próprio livro de Daniel no capítulo 4, versículo 35. Isso significa que nada, nem ninguém está fora do seu domínio. Amém? Segunda parte, ou o segundo subtópico da nossa lição, fala que a soberania divina e os acontecimentos no mundo
observamos que, embora o mundo seja ou siga o seu curso, Deus não perdeu nem deixou de exercer domínio sobre ele, tampouco sobre o universo criado. É o que diz o comentarista da nossa lição, e eu acabei de comentar isso. Que muitas vezes a gente olha para a situação do mundo, a gente acha que fugiu do controle. A gente olha para a situação da sociedade, e não apenas a sociedade aqui no nosso país, mas a sociedade no mundo, a degradação da humanidade, irmãos. Caminha a passos largos. Tem coisas que a gente olha assim, é assombroso. E fica parecendo que as coisas saíram do controle. E essa lição vem trazer para a gente que o reino de Deus, que é universal, e esse rei soberano não perde o controle de nada. Eu posso até dizer que está sendo dado corda, e essa corda um dia vai ser puxada, porque todo mundo ele vai voltar para prestar conta daquilo que fez e do que não fez. Isso serve para nós também. Às vezes o Senhor está permitindo que a gente percorra, está dando corda. Deixa que nós usemos o nosso livre-arbítrio. Mas nós precisamos lembrar que um dia nós daremos conta daquilo que fazemos. E de como nós usamos o nosso tempo e as aptidões, as habilidades e os dons que Ele mesmo nos deu, se nós usamos para a glória dEle ou não. Então, a soberania de Deus é tão grande que não permite em nenhum momento que algo escape do seu controle. Que às vezes parece que Deus perdeu o controle do mundo. Fiz até uma anotação sobre isso aqui. Mas nada está fora do controle soberano de Deus. A palavra de Deus nos diz em Filipenses, no capítulo 4, pode abrir aí, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos, é o que vai dizer o texto de Filipenses. É como se fosse um aviso para nós assim, olha, descansem, porque nada foge do meu controle. Olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque nada foge do meu controle. Paulo, escrevendo aos Filipenses, traz esse alento para nós, para a gente lembrar que vai estar uma agonia na política, está uma agonia na sociedade, está uma agonia na natureza, está tudo, a gente percebe que a natureza geme, o universo geme, e a gente às vezes fica preocupado, medroso, o que vai acontecer, às vezes temeroso até pela nossa própria vida. E vem a palavra do Senhor para nós dizer nessa manhã, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque Ele ainda está no controle. Seguindo a nossa lição. Isso não significa dizer... Perdão, passei uns parágrafos aqui. Achei. Um Deus que não tivesse controle de tudo não seria Deus. Isso não significa dizer que Ele seja a causa de tudo o que acontece no mundo. Significa que, embora os homens, e até mesmo o diabo e seus demônios, tenham liberdade e permissão para gerirem este mundo, contudo, as suas ações não se sobrepõem à soberania de Deus. Assim Deus domina sobre todos. É o que diz Salmo 103, verso 19. O terceiro subtópico da primeira parte da nossa lição diz que o reino de Deus, a nação de Israel e a igreja, a gente vai ver uma aliança aqui, uma junção dessas três instituições. O Antigo Testamento revela que Deus escolheu um povo. Que povo é esse? Israel. Para reinar sobre ele e através dele em um governo soberano e teocrático. Quando Israel estava organizado em um regime tribal, Deus reinava sobre essa tribo, certo? De forma soberana, exercendo seu governo teocrático sobre o antigo povo. Está lá em Isaías capítulo 43, versículo 15. Israel, por isso, era um reino sacerdotal. Essa parte aqui, irmãos, eu não vou nem entrar muito, porque a gente já conhece que na antiga aliança tinha um sacerdote, fazia representação do povo a Deus, levava os pecados do povo a Deus, e Deus falava com o sacerdote trazia o recado de Deus para o povo, governava, consultando sempre a Deus. Essa parte aqui a gente já conhece, e a gente entende que na nova aliança, quando Cristo morre, que rasga o véu do templo, não tem mais a necessidade desse sacerdote fazer esse preposto entre nós e Deus, e hoje nós temos o livre acesso a Deus. Essa parte aqui, então, a gente já conhece. Dessa forma, quando escolheu Israel, Deus tinha o propósito de abençoar essa nação e, por meio dela, todos os povos. A gente tem registro aqui na lição, quem tiver aí pode conferir em Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3, Isaías 45, 21 e 22. Esse propósito se concretizou na pessoa de Jesus, o filho de Davi, que por intermédio da sua morte e ressurreição,
estabeleceu a igreja. Agora vamos conversar aqui. Como eu estava dizendo, na antiga aliança, o sacerdote fazia uma intermediação entre Deus e o homem. O propósito de Deus era governar através de Israel no reino sacerdotal. Por conta de Israel, por conta daquele povo, não aceitar Jesus como Senhor e Salvador e ter posto Jesus na cruz, todos aqueles, a partir daí, que aceitassem esse sacrifício de Jesus, seriam feitos, então, filhos de Deus. Nós, que éramos gentios, por causa do sacrifício de Jesus, nos tornamos filhos. Amém ou não amém? Isso aqui é claro, né, irmãos? O propósito de Deus para Israel foi cumprido na pessoa de Jesus com a sua morte e ressurreição, trazendo para nós a liberdade e o acesso a Deus. Segunda parte da nossa lição: a igreja e as dimensões do reino de Deus. Subtópico 1 diz o seguinte: o reino de Deus como realidade presente. Nos evangelhos, vemos Jesus chamando a atenção para a dimensão presente do reino de Deus. Por exemplo, Mateus registra Jesus libertando e curando um endemoniado cego e mudo. Mateus capítulo 12, versículo 22. Esse fato extraordinário provocou o ciúme e a ira dos fariseus e os acusaram de fazer isso pelo poder de Beelzebul. Mateus 12, 24. A resposta de Jesus foi reveladora. Jesus disse o quê? Mas eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus e, consequentemente, é chegado a vós o reino de Deus. Por exemplo, esse texto que fala aqui sobre a realidade do reino de Deus hoje, muitas vezes a gente pensa no reino de Deus como algo distante. Eu não sei se todos os irmãos já passaram por esse tipo de pensamento, mas eu, quando mais jovem, pensava que o reino de Deus seria somente na glória. Pensava que o reino de Deus seria quando Jesus voltasse e fôssemos levados para o céu, e lá a gente viveria ou experimentaria o reino de Deus. Mas com um pouco mais de compreensão, irmãos, e um amadurecimento do texto bíblico, a gente percebe que o reino de Deus é chegado a nós através de Jesus. As coisas que Jesus fazia, o poder com que ele fazia, já denunciava a chegada do reino de Deus. Esse governo de Deus, que Jesus já veio demonstrando, inclusive, quando expulsava os demônios, quando curava os enfermos, quando falava das revelações, traz para nós esse governo, já estava denunciando que era chegado o quê? O reino de Deus. Hoje, eu e você denunciamos, ou como, vou até fazer uma pergunta ao invés de fazer uma afirmação: como hoje eu e você podemos denunciar o mundo que nós vivemos no reino de Deus? Há que se pensar sobre isso, porque como um integrante do reino eu preciso denunciar, eu preciso falar ao mundo desse reino ao qual eu pertenço. E como é que a gente tem feito isso? Observe que Jesus, no texto de Mateus, quando ele expulsa demônios no poder de Beelzebul, ele não, na autoridade do meu Pai que se expulsa os demônios, porque é chegado, aí eu vou trocar a palavrinha aqui, o governo de Deus, o reino de Deus é chegado a vós, e por esse poder que é garantido pela chegada do reino é que eu faço essas coisas. Muitas vezes nós, como igreja, irmãos, eu percebo que existe a necessidade de manifestarmos no mundo o reino de Deus através de coisas como essa. Em uma aula passada eu estava comentando aqui que a gente prega cura, a gente fala de cura, mas a gente não ora por cura. A gente fala que Deus liberta, que Deus restaura, mas a gente às vezes duvida da pessoa que está passando pelo processo de restauração. É como se a gente não fosse honesto ao discurso que a gente prega. Quando a gente consegue, irmãos, através do Espírito Santo, ter um entendimento claro da palavra do Senhor. Se Jesus faz e diz que eu posso fazer, eu preciso crer que da mesma forma que Ele disse
na sua palavra que eu poderia fazer, eu preciso crer que vai acontecer. Na mesma autoridade que Jesus orava e expulsava demônios, eu preciso crer que esse mesmo poder está sobre mim para orar e expulsar demônios. Eu preciso crer, irmãos, que quando eu orar pelo enfermo, o mesmo poder que atuava em Jesus, esse mesmo poder vai ser dado a mim e a você para orar, repreender a enfermidade, expulsar demônios, na autoridade que o nome de Jesus garante para nós, e crer que isso vai acontecer. Por quê? Porque o reino de Deus é chegado. Então, irmãos, não vamos viver a nossa vida de crente como se o reino de Deus fosse distante, fosse só lá na glória. O reino de Deus é chegado. Esse é o tempo, irmãos, de a gente viver o reino de Deus aqui. Inclusive, cabe dizer que é diferente a vida do crente que vive o reino aqui, daquele que não vive. Quando você olha para um crente que já vive aqui os preceitos do reino, que não olha para o reino de Deus como algo distante, vai falar, não, o reino de Deus é para mim hoje, eu vou ver o reino de Deus a partir daqui, de onde eu estou, com o que Ele me deu. A vida desse crente, ele é diferente. E aí um povo também meio doido assim. Quando a gente vê um crente, irmão, que vive aqui o reino, a gente costuma chamar esses crentes assim, meio doido da cabeça. Ah, porque irmão fulano não regula bem das ideias, não. Por quê? É simples. Quando a gente se aproxima, a gente começa a viver nesse reino. O poder que está sendo liberado, a graça, a autoridade, a soberania de Deus. Quando eu exercito, quando eu pratico no meu dia a dia, irmão, que o sobrenatural começa a acontecer, ninguém entende nada. Às vezes nem a gente entende. A gente manifesta esse reino espiritual no mundo real. E é uma coisa que a gente precisa fazer com certa urgência, eu acho. Ainda mais nesse mundo, como eu falei agora há pouco, que está tão perdido, está tão desordenado, o povo está tão maluco da cabeça. Imagina quando coisas sobrenaturais começarem a acontecer no nosso meio, aí que vai torcer em parafuso a cabeça de muita gente. Mas é o reino de Deus. Olha a necessidade que a gente tem disso. O reino de Deus é para o nosso tempo. Nessas palavras do Senhor Jesus, vemos um aspecto importantíssimo na compreensão da identidade do reino de Deus, a sua realidade presente. O comentarista da lição diz, em outras palavras, com o advento de Jesus, o reino de Deus já estava presente entre os homens. O nosso Senhor disse que o reino de Deus havia chegado em Mateus 3 e o versículo 2. Logo, esse reino não é algo subjetivo, mas ele é concreto e ele é real. E eu fico me perguntando assim, se é concreto e se é real, por que a gente vê tão pouco? Todas as nossas reuniões, irmãos, deveriam ser reuniões de milagres, por exemplo. Não devia ter culto de milagres, porque todo culto era para ter milagre. Está todo mundo me olhando e fazendo assim, ó. Todo mundo concorda comigo nesse ponto, amém? Aí eu pergunto assim, mas por que não acontece, irmão? Por quê? Por que não é? Porque parece que o reino é longe demais ou é irreal. Alguém, sei lá, poderia me sugerir alguma coisa? A gente tem classe, irmãos. Eu gosto de ouvir os irmãos. Pastor Adilto ali. Pastor Adilto está dizendo ali que precisa haver uma reconexão com o reino. Sim, o que a irmã está dizendo ali que milagre não salva, realmente milagre não salva. E tem gente que só quer de fato milagre. O milagre, irmão, ele não cura. Perdão, o milagre, ele cura, mas ele não salva. Efeito do sono aqui, eu já estou... E tem pessoas, irmãos, que só querem mesmo um milagre. Como a irmã disse ali, tem gente que é curado, sei lá, do câncer, seja lá do que for. Deus cura, cura.
O que a irmã está falando aí é justamente o que o pastor Adilton disse ali. Essa reconexão, irmãos, é justamente essa diferenciação que precisa acontecer para a manifestação do reino de Deus no mundo real. Veja bem, eu disse aqui agora há pouco que muitas pessoas elas querem só o quê? O milagre, mas elas não querem o Deus do milagre. Lá na minha cidade, irmãos, quando eu era adolescente, tinha culto de milagres. Não estou dizendo que eu sou contra não, viu, irmãos? Eu vou refazer minha fala aqui. Não é que eu seja contra o culto de milagres. O que eu quero dizer é que eu entendo que nós, tendo um amadurecimento do reino e da manifestação da glória de Deus, todo culto devia ter milagres. Então, lá, dia de quinta-feira, lá na minha igreja, lá em Pirá, tinha culto de milagre. E eu estava lá toda quinta batendo meu cartão. Ia para o culto glorificar, irmão, ia para todo culto. Não só ia do de quinta, não. E era impressionante, gente, como tinham pessoas que não eram evangélicas, que iam para esse culto. A igreja ficava lotada, você não tem noção da tribulação que era para você achar um lugar para você sentar, para entrar, para sair. E o calor, não importa, mas todo mundo estava lá porque queria algo da parte de Deus. E sempre tinha um irmão que era usado em revelação, em profecia, em cura. Olha que bênção, irmão. E a gente caía, a gente rodava no poder, e a gente possessa era liberta. Glória, bênção, maravilha. E eu ficava na minha cabeça de adolescente, pensando assim, por que esse povo não vira crente? Você está aqui toda quinta. Aí vem, aí cura e roda pelo chão, aí chora e pede para fazer campanha na casa, e o povo lá ia orar, fazia campanha. Mas as pessoas não se convertiam. Aí quando chegava no culto de terça, que era o culto de doutrina, a igreja estava sempre com o mesmo número de membros. A igreja pipocava na quinta, que era o dia do milagre, mas no dia do ensinamento e do conhecimento do reino de Deus, eram sempre as mesmas caras, e eu estava lá também. Por isso que eu posso dizer que eu conhecia muito bem os dois públicos. Porque as pessoas querem sim ser servidas com o milagre. Querem a cura, querem a palavra de consolo, querem a palavra de restauração. Mas é difícil, irmãos. Muitas vezes essas mesmas pessoas se dobrarem a um rei. É mais fácil. E outra coisa, irmão, nem todo mundo que é salvo vai ter cura, não. Da mesma forma que o milagre, ele não salva, da mesma forma a salvação não significa necessariamente cura, pelo menos nessa vida. Quantas pessoas salvas que a gente conhece que têm doenças terminais e vão morrer com aquela doença? É porque, entenda, que o reino de Deus não é para esse plano apenas. Aqui a gente experimenta, mas viver na plenitude está na eternidade de fato. O que eu quero dizer com esse ponto da lição aqui, sobre essa presença do reino de Deus que é chegada a nós, é que como igreja, que cabe a nós pregar esse evangelho do reino de Deus, precisamos ser coerentes com o nosso discurso. Como igreja, como eu bem colocou, a gente precisa ser diferente, irmão, porque a gente não obedece às leis desse patamar apenas. Eu preciso viver sobre as leis do reino ao qual eu pertenço. E se no reino ao qual eu pertenço, o reino ao qual eu faço parte, negando a minha vida que eu encontro a vida, eu preciso negar a minha vida para encontrar a vida. Se o reino ao qual eu pertenço diz que eu preciso retribuir o mal com o bem, eu preciso retribuir o mal com o bem. Se eu tenho que dar a outra face, eu vou dar a outra face. Mas o negócio é que é muito confuso quando a gente compara o reino de lá com o reino daqui. E a gente fica nessa divisão que a gente não sabe a qual Deus a gente serve, a qual reino a gente pertence. Dica aí. Quanto mais claro tiver para nós o reino que a gente serve, mais fácil vai ser viver de acordo com esse reino. Quer ter clareza na sua vida, irmão? Quer ter assertividade no que você faz? Tenha claro para você o reino ao qual você pertence. Está em dúvida na maneira de proceder no seu trabalho? Pergunte assim, olha, qual reino eu pertenço? No reino que eu pertenço, como é que eu agiria nessa situação? E a gente vai começar a ter diretrizes aqui muito claras do que fazer e do que não fazer. Porque me caluniaram, porque levantaram um falso contra mim. Como é que eu vou agir numa situação dessa? No reino que você pertence, no código que rege a sua vida, como é que é resolvido isso? Então é assim que eu vou proceder. Eu vou orar, eu vou perdoar, eu vou ser longânimo, eu vou ser temperado, eu vou deixar que o fruto do Espírito apareça em mim. Fica claro.
Às vezes a confusão é porque a gente não sabe a qual reino a gente o quê? Pertence. Mas o reino de Deus, ele é concreto, ele é real e ele é para agora. E onde está o reino de Deus? Os irmãos aí para participarem. Se o reino de Deus é para agora, onde é que está o reino de Deus? Ninguém, irmãos? Oi? Onde está o ministério? Em nós? Onde Jesus está, irmão? Onde Jesus está o reino de Deus. Vamos ver? O reino de Deus, como realidade presente, não está relacionado ao espaço geográfico. Falei isso aqui no subtópico anterior. Que o reino de Deus se estende pelo universo, é universal. Então não está preso a um espaço geográfico. Mas com a presença de Jesus, pois onde a presença dele está, o reino de Deus se manifesta. Vamos ver Lucas 17? Alguém abre para mim, por favor, Lucas 17, 20 e 21. Quem achar pode ler. Em outras palavras, toda vez que pessoas são salvas, curadas, libertadas do poder do diabo, o reino de Deus estará presente. Você pode conferir Atos, capítulo 8, versículo 12. Atos, capítulo 8, versículo 6 e 7. Romanos, capítulo 14, versículo 17. 1 Coríntios 4, versículo 20. O reino de Deus estava presente no ministério de Jesus, pois ele mesmo era a manifestação do reino. Estava presente no ministério apostólico na primeira igreja, ou na igreja primitiva, e finalmente está presente por intermédio da igreja de Cristo, da presente era. Se o reino de Deus está aonde é manifestado Jesus, eu posso dizer que o reino de Deus está entre nós? Jesus é manifestado através de nós? Jesus vive através de nós? Há que se perguntar esse tipo de coisa. Eu estou permitindo que o reino de Deus venha e apareça e se revele através da minha vida? Quando pessoas são curadas, quando pessoas são libertas, quando pessoas são restauradas, quando a manifestação do Espírito Santo, aí está o reino de Deus. E nós é que somos os agentes provocadores do aparecimento desse reino de Deus no mundo presente. Subtópico 2, ou melhor, 3. O reino de Deus como uma realidade futura. Porque se é universal e eterno, o reino de Deus, presente agora, mas também existe o nome que há a se falar do reino de Deus futuramente, porque ele é eterno. É para o tempo presente, mas é também para o tempo futuro. O comentarista da lição vai dizer o seguinte para a gente: assim como o reino de Deus possui uma dimensão presente, ele possui também uma dimensão o quê? Futura. Esse aspecto escatológico do reino de Deus, escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo destaca os tipos de pessoas que ficariam de fora do reino vindouro. Aí os irmãos podem conferir na Bíblia dos irmãos aí em 1 Coríntios, no capítulo 6, os versículos 9 e 10. Embora o reino de Deus seja uma realidade presente hoje e mesmo sendo possível já experimentá-la agora, contudo, ele se manifestará na sua plenitude na era vindoura, como diz Mateus no capítulo 13. O milênio, o reinado de 1000 anos sobre a terra, faz parte dessa dimensão futura do reino de Deus. Os irmãos já ouviram falar do milênio aqui? Mas falar do milênio é algo normal para todos os irmãos que estão aqui? Muita gente talvez não escute falar sobre o milênio. Inclusive, tem algumas frentes teológicas hoje, pastor Reinaldo, que nem
acreditam mais no período milenialista. Mas assim, irmãos, fazendo para quem não entende poder entender o que a lição está falando aqui dessa era vindoura do reino de Deus e explicar um pouco sobre o que é o milênio. Jesus Cristo veio a nós, que a gente considera a primeira vinda, nasceu, cresceu e morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus. A gente está falando aqui da primeira vinda de Cristo. A gente fala de uma segunda vinda de Cristo, da segunda vinda de Jesus, que não é o arrebatamento, veja bem. Porque no arrebatamento, Jesus Cristo, abre aspas, aqui ele não volta, a igreja que é tirada. A igreja vai ouvir o som da trombeta. Tem teologia hoje também, irmãos, que acreditam que não existe arrebatamento. Tem um povo precisando se converter, né, Vitor? Tem uns teólogos aí precisando se converter. Mas é isso aqui que eu estou falando, não vou falar nomes aqui, mas é real isso que eu estou falando para vocês. Tem frentes teológicas hoje que não acreditam no arrebatamento da igreja. Mas a igreja vai ser arrebatada sim. Amém? Nós que estivermos vivos ouviremos o som da trombeta e seremos tirados da terra. E num plano celestial nós vamos encontrar os mortos que serão chamados e que vão ressuscitar antes de nós. Então vai ser uma sequência rápida de que os mortos serão chamados e ressurgirão já em corpo glorificado. E nós nos encontraremos em nível elevado já, não vai ser já na terra. Então o povo vai ser tirado. Piscar de olho, o povo sumiu. Mas essa não é a segunda vida de Cristo. Por quê? Na visão teológica que nós temos e que pregamos, a visão das Assembleias de Deus, que nós fazemos parte, entende que nós somos pré-tribulacionistas, ou seja, a igreja não vai passar pela grande tribulação. Quando a igreja ela for ouvir o som da trombeta e for tirada da terra, dar-se-á início à grande tribulação. O que é a grande tribulação? É aquele período de 7 anos em que Israel fará aliança com o anticristo. E os 3 anos e meio desses primeiros 7 anos será de paz. O povo não vai nem sentir falta que um povo sumiu. Só que aí o anticristo vai colocar uma profanação no templo lá em Israel. O povo israelense vai entender que aquela pessoa que eles fizeram aliança, que é o anticristo, não é de fato enviado de Deus, porque eles não aceitariam a profanação no templo. Começa aí agora uma perseguição contra aquele povo. Vai terminar essa pseudo-paz que vai existir nesses 3 anos e meio de início. E esses 3 anos e meio, o final da grande tribulação, é que vai ser a tribulação propriamente dita. E quando tudo, irmão, estiver arquitetado para a destruição de Israel, certo? Quando tudo estiver pronto para Israel ser destruída, aí a gente vai ver a segunda volta de Cristo. Mas essa volta de Cristo agora é com a igreja. Que é aquela parte que fala na Bíblia que Jesus Cristo volta, vai tocar no Monte das Oliveiras, a terra vai rachar. Pronto, a gente está falando aqui da segunda volta de Cristo. Quando isso acontecer, a gente vai dar início ao milênio. Pastor Jonatas, o que é o milênio? O milênio vai ser um período de 1000 anos. Aí existe várias divergências teológicas. Porque 1000 anos é um número real. Porque 1000 anos é um período apenas, não necessariamente de 1000 anos. Aí vai de algumas interpretações. Mas o que a Bíblia diz é que é um período de fato de 1000 anos que Cristo vai governar e a humanidade vai saber o que é viver na plenitude de um governo de Cristo. Ao findar-se desses 1000 anos, certo? Que vai de fato via o julgamento de Satanás, e, enfim. Porque muitas pessoas, mesmo nesse período de 1000 anos aí, vai se rebelar contra Cristo. E não vou entrar nessa parte escatológica agora, porque tem muita coisa para a gente falar aqui. E aí possa ser que fique alguma dúvida de alguma coisa que eu fale, a gente não vai ter tempo de sanar essa dúvida. Mas, irmãos, assim, de modo superficial, esse milênio que a lição traz aqui, esse governo de Deus vindouro, está fazendo referência a esses 1000 anos de governo de Cristo, na segunda volta de Cristo com a igreja. Porque enquanto o mundo passa pela grande tribulação, esses 7 anos que eu falei, a igreja vai estar participando das bodas do Cordeiro. Amém. E glória a Deus por isso. Enquanto a terra se perde em tribulação, nós estaremos com Cristo. Então,
aqui na nossa lição, quando fala desse tempo futuro, a gente está fazendo referência a esses 1000 anos que vai acontecer depois da volta de Cristo. Isso aqui está claro, irmãos? Ficou alguma dúvida com relação a isso aqui? As pessoas que elas estão dormindo, vai levantar, vai ressuscitar. O que vai acontecer para elas? Os mortos que ressurgirem no arrebatamento da igreja, certo? Vão estar na glória. Quem está nesse mundo material vai continuar nesse mundo físico aqui. Para elas não vai mudar nada, eles vão continuar vivendo, a gente não vai transformar esse mundo material aqui em algo espiritual, não, mas a terra ela vai ser restaurada. A Bíblia fala que durante esse milênio a terra ela vai ser restaurada. A gente vai ver aqui uma ação governamental de fato por Jesus Cristo, e que o mundo vai conhecer uma nova realidade, mas no mundo material ainda. A gente ainda não está falando de corpo transformado aqui, a gente não está falando de patamar espiritual, a gente está falando da terra na sua natureza. Então, assim, a gente não tem precedência para falar, por exemplo, que durante esses 1000 anos as pessoas elas vão viver de corpo espiritualizado ou de modo espiritual. Não, elas vão continuar de modo natural, só que só sob um regime de Cristo, sobre um governo de Jesus Cristo. Como? Não entendi. Buscou a Deus. Os 1000 anos, para todos que estiverem vivos na Terra. Isso. Crentes, não crentes, brasileiros, não brasileiros, todos. Isso indistintamente. Então eu entendo que esses 1000 anos é para se aprender, para se... aqueles que não quiseram a Deus. Sim. E os que quiseram, de uma maneira ou de outra, também. Então, será um 1000 anos de aprendizado. Sim, de aprendizado. Como assim? Uma nova chance. Assim. Pastores que estão aqui. Rony, que me deu ajuda. É porque... É isso, nesse período de 1000 anos aqui, tão embora, como eu falei, de modo natural... Porque aqueles que já criam, já foram salvos. Certo? Aqueles que já creram, já foram salvos. Aqueles que estarão aqui na terra foram os crentes não convertidos. Crentes não convertidos, perdão. São aqueles que não se converteram. Já ou terão aceitado o sinal da besta. Está com o microfone aí, Rony? Se quiser me ajudar aqui para essa parte escatológica. E nesse caso aí, dos 1000 anos... Nós temos que lembrar também que o Israel, que foi reaceito, né, por Cristo, vai estar também. Sim. Nos 1000 anos. Que vão fazer parte das pessoas que não vão ser, vamos dizer, previamente condenadas. Porque quem aceitou o sinal da besta não vai ter mais salvação. Entendeu? Pode até viver durante esse período. Os seus filhos também, né, vão viver esse período, mas quem aceitou, não. Porque a gente às vezes pensa que esse período atribui às vezes uma característica espiritual, mas não tem um quê de espiritual, não. É natural mesmo, de filhos que vão casar, que vão ter outros filhos e vão ver. Agora, o arrebatamento, quando a gente fala de arrebatamento, a gente está falando de crente convertido salvo. Se a igreja foi tirada da terra, irmão, quem foi que ficou? Quem não cria. Para Israel existe uma promessa que quando toda a conspiração política estiver voltada para destruir Israel, eles vão reconhecer Jesus como Salvador. Aí é nesse período que Jesus Cristo volta com a igreja. Aí Jesus vai lutar com a igreja a favor de Israel. Aí, como o pastor Rony colocou ali, Israel vai ser reaceita, vai ser reinclusa nessa salvação. Só que o resto do mundo continua sem aceitar a Cristo. Porque o resto do mundo todo que a gente está falando aqui é quem não aceitou Jesus. Porque se tivesse aceitado, já tinha sido arrebatado. Então, durante esses 1000 anos aqui, aqueles que não queiram em Cristo vão experienciar um governo de fato de Cristo. Mas isso não significa que eles serão salvos. Agora, porventura, alguém que tenha sobrevivido à grande tribulação e não tenha feito, não tenha aceitado o sinal da besta, esses realmente poderão, né?
Inclusive tem a visão dos mártires da glória, né? Pessoas que morreram professando o nome de Jesus durante a grande tribulação e foram salvos, né? Ficou clara essa parte, irmãos? Amém ou não amém? A gente precisa partir para a última parte da lição aqui. Até porque o horário já foi embora. Já que a gente falou de reino, de milênio, do período do reino, onde está o reino, e a igreja? A igreja no contexto do reino de Deus. Que é a última parte, no caso aí da nossa lição. O subtópico da terceira parte diz o seguinte: a distinção entre igreja e reino de Deus. Deve ser destacado que a igreja faz parte do reino de Deus. Contudo, ela não é o reino de Deus em toda a sua expressão. O reino de Deus é mais amplo e envolve todo o povo de Deus na antiga, bem como na nova aliança. Que se a gente for pensar assim, não, porque a igreja é o reino de Deus. No Antigo Testamento tinha igreja? Igreja é conceito da nova aliança. Então, quem está no Antigo Testamento não fazia parte do reino de Deus? Então, não é isso. O reino de Deus é muito mais abrangente, e a gente precisa falar aqui da autoridade, como eu falei no início da lição, da soberania de Deus, do governo de Deus, dos preceitos, da legislação celeste. A igreja, mesmo inserida no contexto de reino, não existia no Antigo Testamento. Todavia, o reino de Deus já existia lá. Assim como debaixo do Antigo Pacto, em que Israel era a comunidade do reino, a igreja é a comunidade do reino de Deus no novo pacto, como diz o texto de 1 Pedro no capítulo 2, versículo 9. Subtópico 2. A igreja expressa o reino de Deus. A igreja foi idealizada e projetada por Deus para ser a expressão de seu reino na plenitude dos tempos. A gente pode conferir isso em Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Tem outras referências na lição. Ela é um improviso de Deus. Ela não é um improviso de Deus, nem um remendo que ele fez na história da salvação. A igreja, no caso, né? Como ela aponta aqui, foi projetada e planejada, é eleita de Deus para esse fim. Isso significa que debaixo do novo pacto, Deus deu à igreja a missão de fazer conhecido seu plano e projeto de salvação para a humanidade. Eu acho que a gente não tem dúvida sobre isso, certo? É por intermédio dela que as insondáveis riquezas de Cristo se tornam conhecidas dos principados e potestades. Por meio da igreja, que o reino de Deus será conhecido na terra. Quando a gente fala de nova aliança, que eu acho muito importante a gente frisar isso, que nesse período que nós estamos, foi dada à igreja essa atribuição de levar, de manifestar. Então a igreja, irmãos, ela não pode ser omissa, a igreja ela não pode ser complacente, a igreja ela não pode ser passiva, a igreja ela precisa ser ativa, ela precisa ser proativa, ela precisa ser posicionada. E nós, como cristãos que compomos a igreja, precisamos também. E é muito ruim e é muito triste a gente constatar que nos dias de hoje a igreja ela age justamente de modo passivo. Ah, porque eu não vou falar isso, porque eu vou ser cesseado, porque eu não posso falar tal coisa, eu não posso expressar minha fé de determinada maneira porque eu vou ser perseguido, porque eu vou ser cancelado na internet, porque fulano não vai gostar de mim. E a gente se comporta de modo que passivo diante das situações. Mas a igreja, que é a responsável e tem a responsabilidade de expressar esse reino de Deus, não pode ser passiva, omissa. Precisamos ser posicionados. Terceiro ponto, é forte. A igreja e a mensagem do reino de Deus. Pregar no reino de Deus é importante missão da igreja. Atos capítulo 19, versículo 8. Falando aos presbíteros de Éfeso, Paulo recordou que pregou a eles o reino de Deus. Quando já prisioneiro em Roma, vemos Paulo pregando o reino de Deus, lá em Atos capítulo 28, versículo 33. Perdão, 31. Os novos na fé eram conscientizados da realidade do reino de Deus. O reino de Deus é a mensagem de esperança feita àqueles que o amam, conforme diz Tiago, capítulo 2, versículo 5. Portanto, pregar a mensagem do reino é a missão da igreja. Essa missão só é executada quando a igreja local possui uma visão de reino. Irmãos, quando a igreja local não tem clara a visão
de reino, fica complicada ela expressar o reino de Deus. Porque quando a gente fala aqui de igreja local que não tem clara a visão de reino, a gente fala de igrejas, por exemplo, que não fala com o irmão da outra igreja porque é de denominação diferente. A gente fala que eu não posso ir pregar na igreja de fulano porque é uma denominação diferente. Porque eu estou muito mais interessado, por exemplo, em criticar o dogma ou o costume de uma determinada igreja do que apoiá-la como minha irmã, porque eu não tenho clara visão de reino. Que reino, irmãos, é extra placa denominacional. O reino está muito além da minha placa denominacional, do meu costume religioso. Então, se a igreja não tem clara a visão de reino, ela também não tem clara a missão dela. Isso significa que a igreja sabe o que o reino de Deus é e a importância que ele tem. Quando este entendimento não é claro, então a igreja local acaba saindo da sua rota e envereda por outros caminhos que a distanciam da sua missão, que é pregar a mensagem do reino de Deus. A esse respeito, Jesus foi bem claro em dizer que o seu reino não é deste mundo. João, capítulo 18, e versículo 36. Para concluir a nossa lição, o comentarista diz o seguinte: nesta lição, aprendemos um pouco mais sobre o reino de Deus. Como disse alguém, a igreja não é idêntica ao reino de Deus, pois este é maior do que ela. Todavia, a igreja é um instrumento presente do reino e herdará o reino. Assim, o reino de Deus, em sua plenitude, ou na sua manifestação final, incluirá todos os crentes que professarem e professarão sua fé em Cristo, o Filho de Deus. Para encerrar essa lição, eu quero perguntar para você, ficou alguma dúvida sobre o que é reino e o que é igreja? Alguma dúvida sobre a abrangência que o reino tem e a importância que a igreja tem, na verdade o papel que a igreja tem em professar esse reino? Ficou alguma dúvida com relação a isso? Sim. Agradecer a Deus pela oportunidade. Acho que aqui demonstra a importância da escola bíblica, de um discipulado para uma igreja, né? Às vezes a gente não tem assim uma condição durante a semana por conta da demanda de estudar, e agora a gente está sendo assim agraciado por uma aula dessa. E quando se fala de igreja, que se fala de reino, a gente percebe da importância, né? E como o pastor falou, a questão do milagre também, que a gente anseia, né? De ver milagres na igreja. Mas eu me questiono muito a respeito disso. E eu sempre fico pensando assim, existem proporções de milagres. Na Bíblia a gente vê que Jesus fez um paralítico andar, um cego enxergar. A gente vê Deus abrindo o mar para o povo passar. Mas a gente percebe também assim que ainda hoje Deus faz muitos milagres em nossas vidas, que não dessa proporção, mas talvez uma conversão verdadeira, talvez uma oportunidade de estar aqui, talvez um acidente, um livramento, eu percebo também como um milagre. Isso me leva a crer que o milagre, ele não é só para o convertido, porque lá no momento que Deus abre o mar, que liberta o povo consegue ver aquela proporção de um milagre e depois se volta contra Deus. Então, assim, hoje a gente observa muito que muitos lugares estão vendendo milagres, alguns galpões, algumas reuniões que se estão dando o nome de igreja, vendendo uma mensagem que não é do reino, e está lotando esses ambientes onde as pessoas estão em busca de milagres e milagres e milagres, mas muito pouco conversão, muito pouco cruz, muito... Então, assim, eu acredito que a gente deve, além de tudo, amadurecer e saber que o reino de Deus ele é santo e que a gente tem que contemplar os milagres que a gente já consegue, às vezes, perceber na nossa vida naturalmente. Eu creio também que muitas pessoas têm experiências maravilhosas com Deus e às vezes até se oprime por conta da banalização que tem acontecido em alguns ambientes, e as pessoas até ficam oprimidas de falar de experiências com Deus, e às vezes as pessoas falam assim, eu não creio nisso, mas eu acredito que Deus salva, que Ele liberta, que Ele cura, que Ele faz tudo, mas não deve ser a atividade fim, o nosso foco fim. O que a gente precisa entender, irmão, é que o maior milagre que nós podemos ter é a salvação. E muitas vezes as pessoas
somente quem não é convertido, às vezes vem no culto, espera a cura, espera a libertação, a provisão, mas não entende que o maior milagre que nós podemos contar testemunho é de ser salvo. E, como eu já disse aqui outras vezes, se o maior problema que eu tinha era a minha condenação e Jesus resolveu, quanto mais o resto, irmão. Quanto mais o resto. Quando eu estava aqui falando durante a aula, quantas pessoas salvas em Cristo Jesus e têm doenças, têm enfermidades em seu corpo e que não aprove a Deus de curá-los fisicamente, mas mantém a salvação, e aquela pessoa pode até morrer daquela doença física, mas ela vai gozar de saúde eterna quando chegar na glória, porque tem o milagre da salvação. Nós, como igreja, precisamos pregar milagres, orar por milagres, mas ressaltar em todos os casos que o maior milagre é a salvação. É dizer para o ímpio assim, ó, o Senhor te cura do câncer, mas mais importante que te curar do câncer é te dar o milagre da salvação. É a gente impregnar isso nas pessoas em que nós pregamos o Evangelho, que o maior milagre que ela pode ter é ser salva e ter uma vida eterna ao lado de Cristo. Vitor, quer falar aqui? É uma das coisas, pontuando bem brevemente, que nós precisamos compreender, que o Evangelho nunca foi forçado para ninguém. Salvo engano, Lucas 9:23, Jesus diz: aquele que quiser, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O negar aqui implica estar morto, ou seja, morto fala? Não. Morto tem vontade? Não. Morto tem escolha? Não. E muitas vezes nós nos rendemos a Cristo com a ideia que estamos vivos. Literalmente estamos vivos. Mas no sentido do Evangelho precisamos morrer às nossas vontades. E é isso que Paulo, quando escreve Romanos 5, ele diz que pela desobediência de um homem veio o pecado ao mundo. Por quê? Porque esse homem não decidiu, entre aspas, morrer para si mesmo. Ele decidiu fazer a sua vontade. Quando Deus, o pastor Jonatas falou sobre lei, lei não é para ser questionada, lei é para ser seguida. Não coma. Por quê? Porque não é para comer, ponto. Não tem que ser questionado. Então, acredito que a humanidade, sendo ela cristã ou não, padece pela ausência de algumas coisas que Deus poderia fazer, pela questão de não conseguir obedecer a Deus, as suas normativas, aquilo que Ele já designou para nós. Vou encerrar, irmãos. Vitor falou uma coisa interessante aqui. Às vezes a lei, a lei é para ser seguida, de fato. Às vezes a gente questiona muito a lei e obedece pouco a lei. Mas quando a gente fala do reino de Deus, a gente precisa ter claro, isso é muito sério, isso que eu vou falar para vocês. Claro como água pura, que a lei do reino de Deus é para a nossa proteção e para o nosso cuidado. Às vezes as pessoas dizem assim, porque a lei dos crentes ou a lei de Deus é muito severa. E tentam, na verdade, questionar essa lei, tentando flexibilizar para ficar mais fácil de viver. Como se, de alguma forma, a gente pudesse viver essa lei sem morrer. Mas veja bem, quando a palavra do Senhor diz que nós precisamos morrer e nascer da água e do Espírito, é porque nós éramos tão ruins que não dá para ter remendo, não dá para consertar. A palavra do Senhor não diz para a gente, melhore, porque você é parcialmente bom. Não, você é tão ruim, é tão desgraçado que você precisa morrer. Morra e nasça de novo. Aí tem jeito. A palavra do Senhor traz isso para nós. E essa mesma palavra que traz a mensagem do reino, inclusive de não fazer isso, de não fazer aquilo, irmão, não é uma proibição porque o Senhor quer tirar a tua liberdade, a tua felicidade. Eu estava conversando com uma pessoa lá no trabalho esses dias e eu dei esse exemplo para ele. Falei, olha, quando sua filha, que ele tem uma menininha pequena, bem pequenininha, falei, quando ela estiver andando e quiser colocar o dedo na tomada, que você dizer para ela assim, olha, não põe o dedo na tomada. É porque você o quê? Está preservando a integridade da sua filha. Você não quer que a sua filha sofra. Quando Deus diz para a gente assim, não, é para o nosso cuidado, irmão. O não de Deus é uma expressão de cuidado. O não de Deus, o limite que o Evangelho nos impõe, irmãos, é cuidado, é zelo de um pai amoroso. E a gente peca às vezes, viu, Vitor? Porque a gente fica questionando, porque Deus disse que não é para fazer isso, isso está cerceando o meu direito, está limitando a minha felicidade. Irmãos, não está limitando. A vontade de Deus não limita a nossa felicidade. A vontade de Deus, ela nos permite ter uma vida
plena, porque foi para isso que Jesus veio, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. A obediência à palavra de Deus traz para nós vida em abundância. Amém?